Hoje nós vamos dar alguns números básicos aqui que a gente já conseguiu levantar dessa jornada. Eu queria mais uma vez dizer que eu não tenho dúvida que a cidade recebeu a celebração não só a maior, a mais longa, mas a mais bonita da sua história. Eu tenho que confessar a vocês que eu estou morrendo de saudade já das confusões criadas pelo Papa Francisco na nossa cidade. Quer dizer, hoje o dia está muito monótono sem o Papa desfilando com o seu Papa móvel por aí. Então, foi o visitante mais ilustre, mais agradável, mais bem-vindo que essa cidade já recebeu, foi o Papa Francisco. Essa garotada que o acompanhou, sem dúvida nenhuma, transformou essa cidade numa celebração de alegria incrível nesses últimos dias. Basicamente, nós tivemos aqui 355 mil peregrinos inscritos. Esses são números que o comitê organizador certamente vai divulgar depois com mais calma para todos vocês, mas 355 mil peregrinos inscritos de 175 países. Essa invasão do bem foi quase uma invasão da ONU também, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Desses 355, 220 mil eram brasileiros. Nós tivemos um número recorde também de jornalistas inscritos, 6 mil jornalistas inscritos de 70 países diferentes. Então a gente teve uma oportunidade de mostrar a nossa cidade com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas o Rio de Janeiro foi mostrado para o mundo inteiro, vai ser repercutido no mundo inteiro. E tenho certeza muito mais as qualidades da cidade do que os problemas que a cidade tem e que enfrenta. Aqui estão os principais eventos da jornada. Nós tivemos a chegada do Papa na segunda-feira, nós tivemos cerca de 250 mil pessoas, esse é o cálculo que a gente faz naquela chegada do Papa na segunda-feira. Na terça, a cerimônia de boas-vindas em Copacabana, celebrada por Dona Ani, nós tivemos cerca de 500 mil pessoas. Depois, na quarta-feira, a visita do Papa à Tijuca, também ali passando pela Conde Bonfim, sem Papa móvel, nós tivemos cerca de 30 mil pessoas, também não é trivial. Na quinta-feira, a visita à comunidade da Varginha, 20 mil pessoas. O encontro com os argentinos na Catedral, cerca de 15 mil pessoas. E depois, ainda na quinta-feira, a primeira cerimônia com a presença do Papa em Copacabana, com 1,5 milhão de pessoas na praia de Copacabana. Esse é o número que dá em geral no Réveillon, 1,5 milhão, 2 pessoas. Então foi o primeiro, de novo, mal comparando, o primeiro Réveillon com a presença do Papa. Depois, na sexta-feira, a cerimônia do Ângelus ali na Glória acolheu cerca de 50 mil pessoas, também um número bastante significativo. A Via Sacra em Copacabana, com cerca de 1,5 milhão de pessoas, também na sexta-feira. Ali era o segundo dia e último dia previsto para Copacabana. Nesse dia a gente já tinha anunciado, na quinta-feira, infelizmente, o cancelamento em Guaratiba, a vinda para Copacabana. No sábado, a vigília em Copacabana, a gente calcula em 3 milhões de pessoas. E depois, no domingo, finalmente, o encontro de ontem, a missa de envio com 3,2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Ou seja, se nós somarmos pelo menos aqui os eventos na praia de Copacabana, a gente chega, se for fazer uma soma geral aqui, a gente vai chegar a quase 9 milhões de pessoas na praia de Copacabana durante 4 dias. E eu quero destacar aqui de novo, com as contingências, com as dificuldades que tivemos, mas sem nenhum tumulto, sem nenhum tipo de problema mais grave. Isso mostra não só o perfil desse visitante que a gente recebeu, o perfil e principalmente o perfil dos cariocas e a capacidade enorme dos cariocas de receber dos brasileiros, porque, na verdade, a praia estava tomada por visitantes do exterior, por brasileiros e por gente que mora aqui na cidade. Nós recebemos cerca de 6.500 ônibus fretados, que transportaram 290 mil peregrinos. Nós tivemos 4 pontos de credenciamento das rodovias, e aí o agradecimento aos servidores, principalmente da Polícia Rodoviária Federal, que estiveram nesses pontos de credenciamento. As pessoas, os ônibus chegavam num ponto de credenciamento, ali era indicado onde é que elas tinham que ir para a cidade, recebiam uma identificação, se fazia uma checagem, ou seja, foi um trabalho de operação logística e de mobilidade que começou fora, inclusive, das fronteiras do estado do Rio de Janeiro, depois fora da cidade, dentro do estado.
A rodoviária Novo Rio, a nossa estimativa é que cerca de 500 mil peregrinos chegaram à cidade do Rio de Janeiro pela rodoviária Novo Rio. O sistema de trens, e aí eu queria fazer aqui meu agradecimento às duas concessionárias, aos trens e ao metrô. O metrô teve problemas no primeiro dia, mas depois se recuperou. Mas o sistema de trens, a gente teve essa operação especial durante todo o período da jornada, operou 24 horas no sábado e no domingo. Houve um recorde de movimentação histórico na Central do Brasil, o pessoal acho que da Supervia está aí, mas foram 155.777 passageiros em um dia, e foram 3 milhões de passageiros transportados em 4 mil partidas. Ou seja, não é uma operação trivial, também não apresentou nenhum problema. E também o recorde na história do metrô de transporte de passageiros. Foram 3 milhões de passageiros transportados em 4.250 partidas. O sistema de ônibus, nós tivemos uma frota máxima da cidade em operação, 8.800 ônibus em operação e com cerca de 3 milhões e meio de passageiros transportados. Individualmente, o ônibus ainda foi o meio de transporte que mais transportou, mas se a gente somar aí os 3 sistemas de transporte da cidade, ônibus, trem e metrô, transportaram 9 milhões e meio de pessoas ao longo desse período da Jornada Mundial da Juventude. Ao longo do período, isso é importante, né? Aliás, a importância do centro de operações da prefeitura, da possibilidade da gente ter noção de tudo que acontece na cidade. Foram 237 alterações nos tempos dos sinais por dia, né? Ou seja, o centro de operações. Esses são os problemas que a gente evita que aconteçam, né? São aqueles problemas que estão tendo no trânsito, ou você tem que aumentar o fluxo de uma via, diminuir o fluxo de outra via. A média que nós tivemos por dia foram 237 alterações no tempo dos sinais. E uma média de 44 vias bloqueadas por dia. Quando a gente fala de via bloqueada, não estou falando de uma ruazinha numa esquina de qualquer bairro da cidade. Estamos falando das principais vias da cidade. Rio Branco, Presidente Vargas, Avenida Atlântica, Aterro do Flamengo, enfim, linha vermelha em determinado momento, ou seja, as vias principais da cidade do Rio de Janeiro, aquelas que têm a maior quantidade de pessoas, elas foram, em média, 44 vias foram bloqueadas por dia, né? E a cidade, mesmo assim, conseguiu se deslocar, né, ao longo do caminho. E esse é um dado interessante, né, que mostram o acerto que nós tivemos com os feriados. É óbvio que não dava para dar feriado a semana inteira, a gente já tinha, como a gente pode ver aqui na terça-feira, já um aumento do fluxo de peregrinos, a presença dos peregrinos criou, nessa terça-feira, e aqui a gente teve o problema do metrô, um aumento de 10% no fluxo de tráfego, mas aí no feriado quinta e sexta a gente teve uma redução de 40%. Esse foi absolutamente fundamental nesses 2 dias da semana. Talvez até mais relevante do que isso, nesse dia aqui mostra o grau de colaboração da população da cidade, na quarta, no sábado e no domingo, que foram dias que não foram decretados feriados. Você teve uma redução porque as pessoas entenderam, né? Não se desloque para o centro, não faça grandes deslocamentos, ou seja, a população compreendeu e apoiou a Jornada Mundial da Juventude simplesmente por ter diminuído o seu deslocamento pela cidade. Nessa rota de peregrinação da Central do Brasil, Copacabana, eu acho que foi também algo que nós criamos em razão do problema em Guaratiba. Nessa rota de peregrinação foi um tremendo sucesso. O bairro do Leme é incrível. A gente olha nas fotos como é que o bairro do Leme foi respeitado e preservado, né? Virou uma ilha de tranquilidade, eu diria, ali em Copacabana. Obviamente as pessoas sofreram com aquela logística do palco, mas você não tinha a presença de muitas pessoas, o que mostra esse enorme grau de organização dos nossos visitantes. Todos os dias nós fazíamos uma programação do momento em que nós poderíamos abrir Copacabana, né? Em geral, os eventos à noite a gente falava em 4 da manhã, 4 da madrugada, né? 4 da manhã. E nós acabamos todos os dias antecipando, né? Quando o evento terminava às 8, 9 horas, a gente já abria às 11h30, meia-noite e meia. Já estavam todos os acessos de Copacabana abertos, apesar, repito, da gente ter contado com enorme gentileza, paciência e compreensão dos moradores de Copacabana, que praticamente sediaram toda a Jornada Mundial da Juventude durante seus 4 dias mais intensos.
toda a jornada, toda ela na cidade inteira, com aqueles eventos que nós destacamos anteriormente, né? E os pequenos encontros que aconteceram na Quinta da Boa Vista e em várias outras áreas da cidade, ela gerou 345 toneladas de resíduos orgânicos, né, em toda a JMJ. Repito aqui um dado que eu já dei. Em geral, uma noite de Réveillon, né, são 320 toneladas em uma só noite de Réveillon. Então, isso mostra o grau de civilidade, de organização, de respeito à cidade, dos nossos visitantes e cá entre nós, dos cariocas também nessa situação. 2 da manhã, a Copacabana já estava completamente limpa, né? Hoje de manhã, a população que saiu às ruas já pôde perceber isso, Copacabana estava completamente limpo e, sem dúvida nenhuma, isso foi muito facilitado pelo papel desempenhado pelos peregrinos, pelos visitantes e, mais incrível, mais importante de tudo, a gente notar pelos cariocas também. Nós usamos uma média de 3.200 garis, 4.000 contêineres, 15 caminhões compactadores e 20 basculantes. Um pouquinho de saúde aqui, alguns dados, foram 4.780 atendimentos na estrutura montada pela Prefeitura. Desses 4.780, basicamente casos pequenos, eu não vou ficar aqui entrando em detalhe, então ali, o que gerou uma quantidade muito pequena de transferências para unidades da rede municipal, né? Foram só, dos 4.780 atendimentos, só 84 tiveram que ser transferidos para a rede municipal. Ou seja, só 84 tinham um pouquinho mais de gravidade, né? Então isso mostra o grau de tranquilidade do evento, do encontro, né? Enfim, a disposição e a saúde da juventude também acho que fica caracterizada aqui, mas foi um número de atendimentos, eu diria, relativamente pequeno e muito menor ainda a quantidade de transferências. E, claro, por causas, em geral, muito básicas, problemas muito básicos, né? Nós tivemos aí 240 profissionais, 79 leitos, 60 ambulâncias trabalhando, né? Isso foi muito importante. Alguns números do turismo. Então, o número de turistas, 2 milhões, tem que ser, esses dados todos checados com o Ministério do Turismo. Os números de atendimentos e postos da Rio-Tour, 270 mil, a gente ampliou muito a quantidade de postos da Rio-Tour na cidade. Nós temos os postos tradicionais e criamos uma série de unidades novas de atendimento a turistas na cidade. Né, os primeiros dados mostram uma injeção de recursos. Eu nunca gostei de tratar contabilmente a Jornada Mundial da Juventude, mas os números apontam, por esse levantamento do Ministério do Turismo, de um incremento de 1,2 bilhões de reais na economia, de injeção na economia da cidade, visitantes, de novo, de 180 países, e esse dado, divulgado também pelo Ministério do Turismo, de que 93% dos visitantes desejam voltar à cidade. Em geral, quem deseja voltar para um lugar é porque teve uma experiência positiva, né? Porque gostou do lugar, é porque se sentiu bem tratado, é porque enfrentou algum tipo de problema, e eu acho que é importante entender isso, o perfil da pessoa que vem para a Jornada Mundial da Juventude, para a peregrinação. Essas pessoas que já conhecem a experiência da Jornada Mundial da Juventude sabem que a experiência do Rio de Janeiro foi uma experiência muito bem sucedida. Repito, com os problemas que enfrentamos, principalmente no início dos 2 primeiros dias da jornada, mas a experiência das pessoas foi uma experiência muito positiva. Ou seja, foi uma semana de recordes, né? O maior evento da história dessa cidade, de mais longa duração, maior número de turistas da história do país, chegando numa só cidade, uma arrecadação, um incremento, uma injeção de recursos na arrecadação da cidade muito grande. Ou seja, eu não tenho dúvida em, mais uma vez, afirmar que, apesar dos problemas que enfrentamos, apesar de desafios e de aprendizados para a cidade, eu acho que a cidade se comportou muito bem, recebeu muito bem e com muito sucesso a Jornada Mundial da Juventude.